Vamos falar de Kennedy, né? Afinal de contas, o jogador chegou a São Paulo hoje de manhã, bermudão, né? Tênisinho e camisa do Mengão. Foi apresentado numa coletiva maravilhosa. Foi a melhor coletiva de imprensa do Flamengo nos últimos 10 anos. E eu digo isso com tranquilidade. Na minha opinião, Rafa, ganha da coletiva do Diego Alves, que o Fred Gomes tropeçou e caiu na frente de todo mundo. Eu acho que ganha tranquilamente aí, porque o Kennedy, assim, foi a coletiva mais rápida da história, né? Kennedy, é como se a gente estivesse fazendo uma live, eu e o Rodrigo. Foi a mesma coisa. Rodrigo, o que você acha que é legal, não sei o que, não sei o que? Sim. Só. Rodrigo, você concorda com o amigo? O que? Não ouvi. Repete a pergunta. Enfim. Kennedy Ferreira, né? Podemos dizer assim. Mas foi isso, né, Rafa? O Kennedy foi apresentado oficialmente, agora sim, jogador do Flamengo, como vocês estão vendo na foto. Camisa 33, né? Utilizará a camisa número 33, o menino Kennedy, né, que desembarcou em São Paulo, já está no Rio de Janeiro e, né, deu declarações hoje lá, algumas declarações, né, poucas declarações. Disse que está muito feliz, que estava ansioso, né? Queria agradecer a dedicação e o carinho que o Flamengo teve para contratá-lo. Enfim, o atacante, né, de 25 anos, polivalente, né, faz outras posições também, além de ser atacante, joga muito pelas pontas, já fez até lateral esquerda. Quando foi perguntado em qual posição ele se sente mais confortável, ele disse que está preparado para ajudar, né, que ele está para somar, não falou a posição, talvez não tenha entendido a pergunta, obviamente, mas, né, o Kennedy está com a estreia marcada aí para o jogo contra o Palmeiras, né, que será no dia... Acho que é 11 do mês que vem. 11, acho que mudou para dia 12, tá? Mudou? Mudou, porque a Globo pediu. Então acho que vai ser domingo, dia 12. A justificativa da Rede Globo para mudar o horário do jogo é para entregar o programa do Luciano Huck no domingo com a audiência lá em cima já. Tá bom. Cara, são bobo, né? Obviamente. Tá ótimo. Então provavelmente Palmeiras e Flamengo será um jogo transmitido para o Brasil inteiro. Beleza? E é isso. Foi revelado pelo Fluminense, chegou por empréstimo do Chelsea por uma temporada com opção de compra de 10 milhões de euros, né? Cerca de 60 milhões de reais. E aí o Flamengo pagou 3 milhões pelo empréstimo. Esses 3 milhões, caso o Flamengo for contratar no futuro, eles serão descontados, né? Ou seja, o valor de compra cai para 7 milhões de euros, né? Aí teve alguns outros trechos, Rafa. Você vai comentar, obviamente, aqui que você consegue destacar dessa coletiva, mas ele falou da chegada ao Flamengo, da parceria com o Gabigol na seleção brasileira, entrosamento com o trio de ataque, conversas com o Pedro e com o Gerson, né? E, enfim, falou da volta ao Brasil, falou de lei do ex, ele jogar a final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, falou sobre o reencontro com o Fluminense, que foi a pergunta que ele pediu para repetir, né? E a chance também de se reerguer na sua carreira aos 25 anos utilizando a camisa do Flamengo. O que você conseguiu destacar, Rafael, dessa maravilhosa coletiva de imprensa do menino Kennedy? Bom, vamos lá, né? Realmente o Kennedy, ele não se revelou um bom orador, né, cara? Normal. Mas ele não vai ser porta-voz do Flamengo. Eu já tinha até visto uma entrevista dele no canal Pilhado, assim, eu não acho que o momento em que o Kennedy brilhe mais seja com as palavras, né? Seja mostrando aí a visão dele de futebol e tal, mas a entrevista acabou virando meme, eu acho que é isso que eu gosto de destacar. A torcida parece ter gostado muito da entrevista, né? Já começou até a ter um carinho maior com o jogador, com respostas um pouco lacônicas, outras horas um pouco confusas. Eu concordo com você. A resposta que eu queria ouvir dele seria: onde você se sente mais confortável em campo para jogar futebol? Era isso que eu queria ter ouvido, porque a gente vê que ele é um jogador polivalente, né? Pode jogar de ala, pode jogar aberto pela direita, aberto pela esquerda, mas é sempre bom saber aquilo que o jogador entende como a melhor posição para ele dentro de campo, né? E era até uma curiosidade que eu tinha. E aí eu não sei, assim como você, eu não sei se ele optou por não falar. É uma conversa que ele vai ter com o técnico e tal, quis deixar em aberto
a possibilidade de jogar em qualquer posição onde fosse necessário, ou se realmente ele se embananou ali no meio das perguntas. Assim, para quem não está muito acostumado a falar em público, né, ou para quem não tem facilidade, ele aparentou estar muito nervoso, cara. E assim, isso pode ter várias explicações. Pô, de repente era um cara que realmente tinha o sonho de jogar no Flamengo, queria jogar no Flamengo, ficou nervoso. Eu não sei como foi a apresentação dele em outros clubes, eu não conheço muito das vezes que o Kennedy se manifestou, né, manifestou as ideias dele. Ou pode ser simplesmente porque ele não tem muito traquejo, mas foi uma entrevista engraçada, e o meu destaque seria muito esse, cara, que talvez a pergunta que eu mais gostaria de ouvir foi a pergunta que ele pulou, e ali na entrevista, talvez até o repórter que estava conduzindo poderia ter reforçado. Assim, o Kennedy, ainda sobre a pergunta, foi porque às vezes emenda uma pergunta na outra, a pessoa está nervosa e acaba esquecendo. Então, eu acho que faltou ele responder sobre isso, mas assim, agora é hora de esperar e ver de que forma ele vai corresponder dentro de campo. Teve até uma mensagem aqui, Rafa Mourão, né? Ele diz que é quando o cara vai morar no estrangeiro, não aprende a língua local e ainda esquece a língua nativa. Aí o cara volta meio mudo. Talvez tenha sido isso que aconteceu com o Kennedy. Não? Ou não. Dizem as más línguas que ele ficou esses anos todos na Inglaterra e não aprendeu a falar inglês. Essa é uma notícia que eu não gosto, cara. Essa é uma notícia que eu não gosto. Eu não acho que isso é exatamente o que determina, mas eu acho que isso mostra um pouquinho de falta de comprometimento, cara. O jogador de futebol, ele precisa ter um entendimento do que o técnico está falando, do que os companheiros estão falando. Eu não sei se é verdade isso, assim como você, estou sabendo agora, mas eu não acho legal isso não, cara. Eu acho que o jogador não tem que ser tão bitolado assim, que o negócio dele é correr, chutar uma bola e tal. Eu acho que ele precisa entender que a adaptação dele vai ser melhor e o próprio jogo dele vai ser melhor se ele tiver condição de se comunicar lá, cara. Isso aí é uma notícia um pouco estranha. Mas talvez aí uma opção dele, respeito. Ele vai conseguir se comunicar de alguma forma, imagino eu, ou tinha algum intérprete, mas eu acho que não é a postura ideal, não. Fica a minha ressalva para isso.